Olá, prochoqueiros! Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos sanar todas as suas dúvidas sobre a medida correta de tubo e eixo para você escolher a sua suspensão. Quando lançamos a nova linha de suspensão Spyder com as opções eixo de 9 tubo over, eixo de 9 com tubo tapered e eixo de 15 com tubo tapered, notamos que alguns ciclistas ficaram confusos em relação a qual a medida correta do eixo e do tubo para trocar a sua suspensão. Então assim, as dúvidas eram se eu uso um adaptador, se eu troco a minha roda, se eu preciso trocar o quadro, qual é a suspensão correta para a minha bicicleta. Observando tudo isso daí, nós decidimos fazer esse vídeo para sanar todas as suas dúvidas em relação a como escolher a sua próxima suspensão com a medida do tubo e do eixo correto para a sua bicicleta. Na nossa linha de suspensões Spyder, nós temos duas opções de tubo, o tubo over e o tubo tapered. O tubo está relacionado à caixa de direção do quadro. Então na frente do seu quadro você pode ter a opção de uma caixa de direção que ela é reta, onde o formato da caixa é reta, ou uma opção que a frente do seu quadro é cônica, ela começa numa medida e vai aumentando. Então aqui, por exemplo, nós temos duas suspensões, uma delas é a suspensão over, que tem a espiga reta, como o pessoal chama, e a outra que é a suspensão tapered, que tem a espiga cônica. Como a gente pode observar, nessa daqui nós temos que o diâmetro é praticamente o mesmo do início ao fim, e nessa você vem vindo com um diâmetro até que chega nesse ponto aqui e ele abre uma conicidade, que é o cônico. Essa é a tapered, essa daqui é a over. Como escolher entre o tubo over ou tapered? O tubo está relacionado ao quadro, como eu acabei de comentar. Então se o seu quadro for um quadro over, de caixa de direção reta, o ideal é que você utilize uma suspensão over para que você tenha o desempenho adequado entre a suspensão e o quadro. Se o teu quadro tem a caixa de direção tapered, o ideal é que você utilize uma suspensão tapered para que você aproveite melhor o recurso de projeto do teu quadro que você já tem ali. Outra questão é o seguinte, nós temos aqui nas suspensões dois tipos de eixo na linha Spyder, o eixo de 9 e o eixo de 15. O eixo de 9, ele tem uma gancheira, ali onde vai ser colocado o cubo, que ela parece um garfo, ela é aberta, que inclusive é o modelo mais tradicional, nós temos uma aqui, e que você vai encaixar um cubo, que o eixo vem no próprio cubo, é um eixo mais fino, que é o eixo de 9. Ele entra pela abertura da gancheira para você encaixar e normalmente você fecha com uma blocagem de pressão. A outra opção de eixo que nós temos é o eixo de 15. O eixo de 15, a gancheira ela é fechada, então você tem aqui que o diâmetro da gancheira é todo fechado, o cubo ele é aberto, ele é vazado por dentro, ele é todo aberto, e você vai atravessar o eixo pela gancheira e pelo cubo para que você tenha ali a sustentação da roda. Então são essas duas opções de eixo e isso vai de acordo com o cubo da sua roda. Então se a tua roda é uma roda com um cubo de eixo de 9, você vai precisar de uma suspensão para eixo de 9. Se a tua roda já tem o cubo preparado para um eixo passante, você vai poder utilizar a suspensão que é a gancheira de 15, que você vai atravessar o eixo por dentro do cubo. É importante observar que nós falamos aqui da gancheira de 9 e a gancheira de 15, e essas medidas elas estão relacionadas também ao comprimento do cubo. Então aqui nós temos, por exemplo, é eixo de 9 por 100, significa que a distância entre uma gancheira e outra, que é a dimensão do seu cubo, é 100 milímetros. E aqui nós temos a suspensão 15 por 100, a mesma coisa, o cubo que entra aqui é um cubo que ele tem o furo com diâmetro de 15 milímetros e o comprimento de 100 milímetros. Para a gente explicar a função de desempenho entre as medidas da nova linha de suspensões Pro-Choque, nós precisamos passar um pouco pelo histórico de evolução da bicicleta e da diferenciação entre o meio de transporte e a modalidade esportiva. A bicicleta, inicialmente, ela é composta por um quadro, um garfo, duas rodas, o conjunto ali de pedal e o guidão. Mas, ao longo dos anos, foi tendo-se evoluções, conforme também o esporte foi evoluindo, para melhorar o desempenho e a performance desses componentes. Na década de 90 é um marco muito importante, onde tiveram várias tecnologias que passaram a ser implementadas na construção e no projeto das bicicletas. Por exemplo, foi nessa década que nós tivemos avanços ali consideráveis na utilização de materiais como fibra de carbono, alumínio, até titânio. Suspensões passaram a ter sistemas hidráulicos com ar e óleo, que são as suspensões que inclusive a gente já conhece amplamente hoje em dia, e isso tudo gerou uma movimentação muito grande no mercado, com diversas marcas e estudos de novas tecnologias sendo aplicada àquilo que antigamente era apenas uma bicicleta mais simples.
Dessa década em diante, o avanço passou a ser tanto na parte de materiais empregados na fabricação dos componentes, quanto de sistemas empregados e também de geometria e avaliação de desempenho daquele tipo de projeto que você vai fazer conforme a modalidade. Também tivemos nessa época uma diferenciação entre a segmentação das modalidades esportivas. Inicialmente você tinha uma modalidade que era o mountain bike e a partir daí já começou a diferenciar entre cross country, downhill, all mountain, endurance e algumas outras. Então isso tudo fez com que abrisse um leque de possibilidades para que inicialmente aquele projeto de uma bicicleta pudesse ter variações e emprego de novas tecnologias na hora de se projetar o componente para ter um desempenho melhor de acordo com cada modalidade. Nesse movimento nós temos ao longo do tempo, além do emprego de novos materiais, a gente tinha que antigamente uma bicicleta de mountain bike nos anos 90 ela era aro 26, ela tinha ainda garfo rígido algumas, começamos a ter as suspensões, primeiro a mola e elastômero, depois tivemos os sistemas hidráulicos que foram implantados, uma evolução considerável. Depois disso, as bicicletas passando a ter aro 29, começou a ser um padrão de mercado. Com isso veio também algumas evoluções, e aí a gente já entra na questão do tubo, né? Começou a ter ali uma variação, onde a caixa de direção do quadro passou a ter a possibilidade de ser over ou tapered. Isso para aumentar a rigidez na frente do quadro, porque quando se passou a bicicleta de aro 26 para aro 29, com todo o aumento do conjunto todo, você teve uma perda de rigidez, então começou-se a fazer projetos para aumentar a rigidez na frente da bicicleta e também no conjunto todo. Além disso aí, nós tivemos, além da 29, a roda 27,5, que também entrou no mercado, e depois disso aí tivemos a questão do eixo. Nós começamos a ter, além da variedade do tubo, podendo ser o over ou tapered, tivemos o eixo que passou a ser de 9% para 15%. Esse conjunto todo de evolução, tanto na questão de materiais empregados, quanto na questão de novos projetos e geometrias diferentes, eles visam melhorar a performance do atleta, principalmente na questão de você obter um peso mais leve, quando você altera o material, e obter melhor desempenho na questão da rigidez. Por que a rigidez? Como a bicicleta é um veículo que depende da força humana, se você imaginar a transmissão, a transferência de potência do teu corpo para o equipamento, em determinadas situações você precisa ter rigidez em alguns pontos para que essa transferência ela seja direta, ou seja, a força que você está fazendo no corpo ela vai direto ali na roda, por exemplo. Então a gente tem ali na frente da bicicleta, no garfo, você tem a opção hoje de ter um tubo over, que é um tubo mais fino, ou um tubo tapered, que é um tubo cônico. Quando você vai para um tubo cônico, a diferença inclusive é que é expressiva. Se você olhar esse tubo para esse, a diferença dimensional nessa parte aqui, aonde fica a caixa de direção do quadro, ela é expressiva. Por quê? Para que você no momento, por exemplo, de sprint, você tenha uma torção menor na frente da tua bicicleta. Com o eixo acontece a mesma coisa. Quando você passa o eixo de 9 mm para 15 mm, você muda a medida de uma forma expressiva. E ali na questão do cubo, né, se você imaginar o cubo, a torção do cubo, com o eixo maior, a torção vai ser menor. Então isso tudo é um desenvolvimento feito para que você obtenha melhor performance nessa parte que nós estamos falando especificamente agora, na frente da bicicleta, que é no momento que você vai estar dirigindo a bicicleta ou fazendo força, por exemplo, para dar uma sprintada. E você precisa que a transferência de potência sua para a bicicleta seja maior. Além desses desenvolvimentos, a gente tem que a partir de 2016, a marca SRAM lançou o conceito Boost. O que é o conceito Boost? O conceito Boost ele inclui tanto o quadro quanto o garfo, de forma que a bicicleta como um todo ela leva o conceito Boost. E o que significa isso? O cubo, foi desenvolvido um cubo pela SRAM, que é um cubo maior do que a medida normal, de forma que na parte traseira da bike, então você imaginar o cubo traseiro, a medida dele é 148 mm, contra o anterior que era 142, e na frente da bike você tem que a medida anterior era 100 mm e a partir do conceito Boost ela passa a ser 110 mm. Por que foi desenvolvido esse conceito, que é um conceito da bike toda? Justamente para melhorar a performance e aumentar a rigidez do conjunto todo, principalmente nas bicicletas aro 29, que hoje passou a ser o padrão de mercado do mountain bike. O lançamento desse conceito foi em 2016.
Todo mercado, quando você tem o lançamento de um produto de alta tecnologia para alta performance, primeiro ele é aplicado ali nos equipamentos, principalmente de competições, e depois que essa tecnologia passa a vir a ser colocada em bicicletas, né, ou em qualquer outro mercado, né, em produtos mais simples. Hoje, em 2021, que nós passamos a ter, por exemplo, o conceito completo sendo aplicado em bicicletas de médio valor agregado, por exemplo. Então, se a gente imaginar um mercado similar, onde acontece a mesma coisa, nós temos um mercado automobilístico. Quando uma tecnologia é empregada num carro de Fórmula 1, depois de vários anos, essa tecnologia passa a integrar uma linha de carros mais simples um pouco, e ela fica disponível. No mercado de bicicleta, a mesma coisa. Então, o conceito Boost, lançado em 2016, inicialmente empregado somente nas bicicletas top de linha, depois de vários anos que passou a chegar como bicicletas de linha de uma série de bicicletas mais simples. Imagine então para o mercado de reposição. Se hoje está se vendendo bicicletas, né, de médio valor agregado com essa tecnologia, para reposição, nós vamos ter ainda um tempo à frente, que é a necessidade de repor esse componente que está vindo numa bicicleta padrão. Ao longo dessas tecnologias todas, conforme elas foram sendo criadas e empregadas nas bikes, primeiramente nas de alta performance, nós vimos muitas empresas que fizeram o seguinte: ao invés de usar o conceito da forma correta, montavam a bicicleta para vender como uma bicicleta padrão de linha, com algumas adaptações que não era exatamente a melhor performance daquela criação. Por exemplo, nós tivemos no meio do caminho bicicletas que o quadro já era tapered e foram montadas com suspensões over, com adaptador. Nós tivemos uma bicicleta que o quadro, a parte traseira ali da roda, era o cubo com a dimensão normal e a frente veio com uma suspensão boost. Nós tivemos quadro que a traseira já era o boost e a frente veio com uma suspensão com a medida normal do eixo de 100. Isso tudo, o que isso mostra? Isso mostra assim, que nem sempre, mesmo a bicicleta de linha, ela está usufruindo exatamente do conceito de criação daquele projeto. Porque se eu for parar para pensar, do que nós estamos vendo aqui, se você tem um quadro tapered, onde é que você vai aproveitar melhor o desempenho daquele quadro? Se você tiver na frente da sua bicicleta uma suspensão que também é com tubo tapered, que aí sim o conceito de rigidez do quadro está juntamente com o conceito de rigidez do componente, que é a suspensão. A mesma coisa a questão do boost. Se você tem uma bike que ela já é toda preparada para ser boost, então tanto o cubo traseiro, que seria o quadro, quanto a parte dianteira, ela tem que ser boost. Agora não faz sentido, por exemplo, você ter uma bicicleta que o quadro dela é normal, a tua suspensão na frente ela é normal, então ela veio ali, por exemplo, com um eixo de 9%, e você querer trocar essa suspensão por uma suspensão boost. Você vai ficar com uma bicicleta que ela não tá, o quadro não está adequado para o garfo, para frente ali, para a suspensão. Isso não vai te trazer uma performance, uma diferenciação, uma evolução, porque você tem que aproveitar o conceito conforme ele é projetado para que te dê o resultado esperado. Hoje no Brasil, a maior parte do mercado ainda consome suspensão com tubo over e com o eixo de 9. Então a ProShock, seguindo uma tendência natural de evolução, ela acabou de lançar a suspensão que tem a opção de ter o eixo de 9 com o tubo over, que é o maior consumo do mercado, e aí a opção eixo de 9 com o tubo tapered, que é o segundo maior consumo do mercado brasileiro, e uma terceira opção, que é a suspensão com o tubo tapered e o eixo de 15, que significa o seguinte, que são as bicicletas que antes de ter o boost eram vendidas justamente com a suspensão já tapered e eixo de 15 por 100, que nesse momento pode ser necessária uma reposição, porque já devem ter o tempo necessário ali para um desgaste do componente. Eu falei um pouco sobre a adaptação de algumas bicicletas que saíram de linha, e agora eu vou exemplificar um pouco melhor como isso pode ser feito. Aqui, por exemplo, eu tenho um adaptador, que é um adaptador que você pode utilizar num tubo over para que a sua suspensão encaixe num quadro que tem a caixa em direção tapered. Então você coloca essa peça, que é praticamente uma pista de rolamento, que tem a medida que encaixa no tubo over, e o diâmetro externo vai encaixar numa caixa que tem ali o rolamento para tapered. Só que isso aqui é uma adaptação que você não vai estar utilizando toda ali o conceito de projeto do quadro que já vem com a caixa tapered.
Uma outra forma, um outro adaptador que nós temos no mercado, que eu não tenho aqui para apresentar, mas é da caixa de direção over para utilizar uma suspensão tapered. Então imagina, você tem o quadro com a caixa reta, que seria para encaixar esse tubo, e você vai utilizar uma suspensão tapered. Ou seja, o diâmetro do tubo da tua suspensão é muito maior já do que comporta a caixa de direção do teu quadro. Então essa é uma outra adaptação que também não vai ficar adequada, inclusive essa ainda fica mais complicada do que a primeira que eu citei, porque você vai ter uma situação totalmente adversa àquela que seria a correta de uso de projeto. Tem uma terceira adaptação ainda que acontece, que é o seguinte: você pode ter ali uma roda, um cubo, que esse cubo ele é preparado para passar um eixo de 15, então ele por dentro ele já tem a preparação toda para ser vazado, para você atravessar um eixo de 15, só que nas extremidades dele ele vem com 2 adaptadores para que você possa utilizar uma roda com eixo de 9, né? Então o que acontece? Nesse caso aí, você tem a roda preparada para o eixo de 15, mas vem com 2 adaptadores ali laterais e você encaixa uma suspensão no eixo de 9 que veio ali nesse adaptador. Se você tem uma bicicleta, né, que porventura o teu quadro é um quadro over, nós recomendamos, inclusive para você ter o aproveitamento correto de projeto, que você use uma suspensão over. Se você tem um quadro que a caixa de direção é tapered, recomendamos que seja uma suspensão tapered, para você não ter que colocar um adaptador como esse, por exemplo, numa suspensão over. E se você tem uma roda que o seu cubo já é preparado para o eixo de 15, o ideal então seria você utilizar uma suspensão com o eixo de 15. Aí você tira o melhor aproveitamento do projeto daquele componente que seria o cubo da sua bicicleta. Porém, pode acontecer de repente você ter um quadro, que é um quadro com a caixa de direção over, então tubo reto, e ter uma roda um pouco mais recente que ela já vem preparada para utilizar um eixo de 15. Nesse caso, o que acontece? Se você utilizar uma suspensão com o eixo de 15, você não vai estar aproveitando o projeto da forma como ele foi feito, ou seja, você vai ter ali na roda uma situação diferente do conceito inicial do teu quadro, que é um quadro preparado para over. Então nesse caso seria mais indicado continuar utilizando uma suspensão com um tubo over e a roda com eixo de 9, porque para você aproveitar todo o conceito conforme foi a evolução natural das coisas, você teria que usar o teu quadro com uma caixa tapered, então seria um quadro tapered, e aí sim a roda com o eixo de 15. Resumindo, se o seu quadro for caixa over, você tem a opção da suspensão over com eixo de 9. Se o seu quadro for caixa de direção tapered, cônica, você tem 2 opções. A opção de utilizar uma suspensão tapered com o eixo de 9 ou uma suspensão tapered com o eixo de 15. Essas são as opções que você tem hoje dentro da linha da ProShock para que você possa escolher corretamente a sua próxima suspensão. Agora que você já sabe para que serve cada uma das medidas e como escolher a suspensão ideal para a sua bicicleta, passa lá no site da ProShock para escolher a sua nova suspensão. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu pessoal, até mais!